Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. A cura de um surdo e gago de Decápolis. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom, até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E os seus ouvidos se abriram. A língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais ele o divulgava. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então, essa palavra preciosa do Senhor, a palavra do nosso Deus, que é grande, bendito, poderoso. Nosso Deus é grande. E o que a gente pode aprender nessa palavra, né? Nós vemos aqui os milagres que o Senhor Jesus faz milagres de diversos tipos, não tem uma forma, ele vai fazer tudo igual. Não. Cada um, ele age diferentemente. Cada um, milagre é diferentemente. Então nós vemos aqui, acima aqui, ele já tinha aqui, disse, depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando até a região de Decápolis. E lá encontrou alguém que trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, rogando que lhe impusesse a mão. Trouxeram-lhe um surdo, né? Que falava com dificuldade. Penso eu que esse surdo, ele ficou surdo depois de algum tempo, porque se ele falava, um surdo não aprende a falar. Se ele nunca ouviu nada, como é que ele vai aprender a falar? Se ele falava com dificuldade, ele já devia falar antes. Nós vemos que tem doenças, tem pessoas que teve sarampo, ficou doente e perdeu a audição, outros perdem a audição por algum motivo, né? Tem várias doenças que causa problema, que a pessoa perde a audição. Então, e ele perde a audição, e quando você vai deixando de falar, você já não ouve, você não... ele era surdo, ficou surdo e falava com dificuldade. Lembrando disso, ele era gago, né? Gaguejava. Já quase eu ia gaguejando aqui também falando, né? Ele era gago, ia pronunciar, né? Você vê que é uma dificuldade. As pessoas que são gagas também, elas são nervosas, porque elas às vezes estão falando com você, e você está falando, e as pessoas, é um motivo de risadas, né? As pessoas ficam rindo. Não são compreendidas, né? Não são compreendidas, os outros às vezes fazem isso aí, fica rindo. E nós vemos o seguinte, que mas esse homem aqui, essa pessoa, tinha amigos. E como é importante você ter amigos que te levem para Jesus. Porque tem muitos amigos hoje que os amigos não te levam para Jesus, né? Tem amigos que vai te convidar para você para ir para outros lugares. Chegou agora esse final de mês aí, essas festas que teve aí, tem uns amigos da onça, o amigo da onça que vai te levar você para algumas festas diferentes, que não é onde que Jesus quer que você estava. Quando os amigos, você tem amigos que te levam até a presença de Jesus, é maravilhoso. E é muito maravilhoso também lembrar de quando vocês também estão fracos espiritualmente,
que às vezes você está em casa, você está desanimado, e você está assim, um pouco desmotivado, que chega um grupo de visita, ou chega alguém, você encontra algum amigo seu e te fala, vamos para a igreja, eles te animam. Essas pessoas são seus amigos. Os amigos que te querem levar, te conduzir até Jesus, são amigos. Mas aqueles amigos que falam, que te chama para outro lugar, que não é estar aos pés de Jesus, não é seu amigo. Amigo que quer desviar você de servir ao Senhor, de andar no caminho do Senhor, esse não é seu verdadeiro amigo. Mas verdadeiros amigos é aqueles amigos que são com você e eles intercedem por você também, estão em oração. Às vezes chega para você, quando você diz, eu estou com uma situação assim, difícil, mas eles te levam uma palavra, oram com você, oram por você e te ajudam em oração. Falam, nós vamos orar, nós vamos te ajudar, você está assim, mas nós vamos orar. E aqui esse homem aqui diz a palavra do Senhor, que ele tinha uns amigos deles que foram com eles e levaram até Jesus, conduziram esse homem até Jesus. E trouxeram, versículo 32, e trouxeram um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. E entenda, esse homem também que tinha essa dificuldade, ele era uma pessoa que ele insistia, ele queria ficar bom. Ele queria sair dessa situação também. Talvez quando ele falava, insistia, ele falava e falava, porque ele não desistia. Mesmo que a cada vez, ele, mesmo com dificuldade, ele continuava falando com dificuldade. Embora não estava ouvindo, mas estava falando, querendo ser compreendido. E o desespero desse homem é horrível quando você tem algum problema na saúde. Ou quando você está com um problema que você fica pouco e que a voz não sai, você quer falar e fica só saindo um chiado. Você até está ouvindo, mas não fala. E quer falar e não consegue. Pensa bem, esse homem também. Se ele já falou antes, se ele já se comunicou antes, agora por algumas situações, ele tinha um problema, já tinha um problema de gago, de ser gago, de falar com dificuldade, né? Mas levaram até Jesus. E os amigos deles levaram até Jesus, e rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Eles chegaram e rogaram para que Jesus impusesse a mão. O Senhor Jesus Cristo, ele tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. Às vezes nós chegamos e queremos ensinar até para o Senhor como é que é para ele fazer. Ó Senhor, o Senhor põe a mão, porque se o Senhor pôr a mão vai dar certo. Tem as coisas, tudo tem um propósito de Deus. E às vezes a gente quer ensinar, e às vezes as pessoas até ficam bravas. Mas se Jesus tivesse feito assim, não tinha acontecido isso, né? Lembra da Marta, que fala, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes é assim, nós queremos ensinar Jesus a fazer, mas o Senhor Jesus tem um modo de fazer. Mesmo ele tendo intercessores, mas o Senhor Jesus, e o modo, o Senhor Jesus aqui disse no versículo 33, né? Jesus tirou do meio da multidão, e em particular, tirou do meio da multidão, e estava com os amigos dele, aquela multidão, e Jesus tirou do meio da multidão. Veja bem, às vezes as pessoas pensam que os milagres de Deus são como pastel. Você vai ali na banca de pastel na feira, me dá um pastel. Ele joga ali no óleo e já te dá o pastel, daqui a pouco você já come, já está pronto. Mas tem um processo. As coisas no tempo de Deus, o Senhor vai agir conforme Ele quiser. E Ele está agindo. Ele vai agir, se Ele quiser, Ele faz imediatamente. Se Ele não quiser, Ele vai fazendo ao decorrer do tempo. Ele vai trabalhando. E nós vemos aqui que Jesus tirou ele do meio da multidão. Já pensou? Esse homem já foi levado pelos amigos agora. Agora ele perdeu, ou quer dizer, os amigos ficou para lá. Jesus tirou ele. Ele podia estar pensando, nossa, agora eu não estou entendendo nada, porque eu não ouço nada, né? Não sei o que está acontecendo, mas agora os amigos dele ficaram para lá. E às vezes quem afasta seus amigos na hora de situações difíceis, é Jesus mesmo, eles são seus amigos, mas tem tempos que Jesus não quer que seus amigos fiquem com você. Você precisa ir
para ter um particular com Deus. Deus vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar no particular. O que eu posso entender com essa palavra também? Que Deus quer trabalhar, Deus que quer fazer milagre, mas às vezes Ele não vai fazer um milagre no meio da multidão, sabe? Não vai fazer um milagre no meio da multidão. Deus vai fazer um milagre lá no oculto, onde você está. Às vezes, enquanto você está orando em casa, você está orando de madrugada, é nesse momento que o Senhor vai fazer o seu milagre. Às vezes você está... já vi um testemunho de uma irmã que ela estava dormindo, ela falou, Jesus me curou dormindo. Segundo ela, estava com câncer e ela deu testemunho que Jesus curou ela. Quando ela amanheceu no outro dia, não tinha nada. Então o Senhor sabe como vai trabalhar. E Ele tira da multidão, tira às vezes, tem uma hora que Ele faz ali no meio da multidão mesmo. Ele opera, Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Então nós vemos que o Senhor Jesus tirou esse homem da multidão, um homem surdo, que falava com dificuldade. Só que esse homem enxergava. Ele não tinha 2 sentidos, mas ele via, ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele viu que os amigos dele estavam ficando para lá e que Jesus levou ele para um lugar à parte. Jesus tirou do meio da multidão e, em particular, colocou os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, Jesus tirou o do meio da multidão. Por que Jesus tirou do meio da multidão? Né? Porque, às vezes, a multidão quer atrapalhar. Tem milagres que Jesus vai fazer, Ele tem que afastar até a multidão, porque a multidão, às vezes, vai atrapalhar. Nós vemos até aqui, lembrando de Jairo, quando Jairo estava com aquela multidão que estava ali, que eu, na casa de Jairo, que ele estava com a filha que estava à morte, que já tinha morrido. Quando veio a notícia que Jesus disse para ele, não temas, crer somente. Mas Jesus, ele entra com Jairo e põe as pessoas para fora. Tinha pessoas lá para fora. Tinha muita pessoa ali, multidão, pessoas que estavam ali, mas Jesus colocou para fora, porque Jesus queria fazer um milagre em particular. O que Deus ia fazer em particular. Depois vai ser notório o que é que vai ser feito. O que vai ser feito depois vai ser notório. Então nós vemos como o Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso e Ele trabalha conforme Ele quiser. O Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso. Então, e nós vemos que a palavra de Deus diz como é que esse homem surdo poderia ouvir? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que ele ia ouvir? Né? Então Jesus trabalha. Eu lendo assim, eu fiquei pensando que Jesus estava trabalhando como uns sinais, né? Quando Jesus diz aqui Jesus tirou do meio da multidão e, em particular, colocou os dedos nos ouvidos. Ele colocou os 2 dedos nos ouvidos, como uma pinça, para arrancar, para abrir o que é que estava tampando lá, sabe? Colocou, e diz a palavra de Deus que o Senhor cuspiu, colocou saliva na boca. E ele pegou da saliva dele e colocou na boca do homem. Esse homem era cego. Ele não era cego, aliás. Ele estava vendo o que estava acontecendo. Ele podia, naquele momento, o que é que está acontecendo? Meus amigos estão lá, mas Jesus estava trabalhando. Primeiro, abrindo os ouvidos. Precisa os nossos ouvidos ser abertos para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, de Jesus. Então precisa os ouvidos ser abertos. Então Jesus primeiro foi trabalhando. Porque se chegasse lá, mesmo fizesse um milagre, o homem não ia nem entender nada. Então ele precisava entender que o Senhor Jesus Cristo estava abrindo os ouvidos dele e colocou da saliva dele, colocou da vida dele, da palavra dele, porque ele é a palavra dele. Ele colocou na língua do homem, abriu a boca e aqui diz aqui, tirou-lhe do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua.
Então, levantando os olhos aos céus, suspirou. Jesus levantou os olhos aos céus e suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Quando Jesus abriu, por quê? Jesus suspirou, Jesus, ele se compadeceu daquele homem, da situação dele. Jesus suspirou também e olhou para cima para ver que a bênção desse homem ia vir de cima. Para o homem também ver pelos sinais, que o homem não entendia. Ele também estava aprendendo através dos sinais ali que estava sendo feito. Primeiro os ouvidos abertos, depois a língua, e quando Jesus falou, suspirou, abre-te. Então a língua desse homem foi aberta e ele falou normalmente, falou sem dificuldade, falou sem problema nenhum, falou perfeitamente. Seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e começou a falar perfeitamente. Que coisa maravilhosa. Nós vemos hoje quem tem problemas de comunicação, que não fala direito, algumas palavras, às vezes tem que ir, outros têm até que ir lá, né, fazer cirurgia, cortar parte da língua aqui, que tem a língua presa, né, a pessoa tem um problema de falar, um monte de problema. Então, existem várias situações que as pessoas têm, mas quando Jesus faz um milagre, ele faz perfeito. Tudo que Jesus Cristo faz, ele faz perfeitamente. Então nós vemos como é importante. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele faz um milagre como ele quiser. Ele faz como ele quer. Nós vemos que em Jeremias aqui também, quando Jeremias disse aqui, então o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e me disse, põe as minhas palavras na tua boca. Também já aconteceu, não foi um fato que não ocorreu. Ali Deus também já tinha colocado, põe as minhas palavras na tua boca. Colocou na boca de Jeremias também. E Jesus também colocou aqui, fez um milagre, abriu os ouvidos desse homem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quantas vezes nós também não precisamos que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos? Porque escutar, muita gente escuta, eu escutei isso, mas os ouvidos não são abertos, e nós precisamos que os nossos ouvidos estejam abertos para o que o milagre aconteça. Como que é que vai acontecer? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando ouvir a palavra de Deus, não endureça o coração, não é para endurecer a palavra. O nosso coração, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando Deus está falando conosco e falando, a nossa vida é alimentada, nossa fé é alimentada. Por onde é que nós nos alimentamos? No nosso mundo físico aqui, nossa vida física, nós nos alimentamos pela boca, comendo. Mas a nossa vida espiritual, nós nos alimentamos pelos ouvidos. O que é que nós estamos alimentando nos nossos ouvidos? Às vezes está em um monte de lixo, de coisas assim, que precisa Jesus mesmo pôr aqui, sai mal. Sai o que é que está aí, comichões, coisas, histórias e coisas assim. Mas quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós nos alimentamos pelo ouvido, né? Interessante. Que quando se perguntou, certa vez eu vi alguém dizendo, por onde é que a Virgem Maria engravidou? Pelos ouvidos. Pelos ouvidos ela engravidou, porque quando ela ouviu, ela criou, a palavra desceu. E assim a gente deve ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, nós vamos fortalecendo. Você vai alimentando a sua alma, ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Nós vemos que tem muitos médicos bons por aí, mas não tem um médico igual a Jesus. Quando ele opera o milagre, ele faz completo. E ele faz conforme ele quer. Nesse caso desse moço aqui, ele fez assim. Lá em João capítulo 9, aquele cego, Jesus também cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos do cego. Ali o cego não viu o que aconteceu. Mas esse homem que estava aqui na presença de Jesus, ele não era cego. Ele simplesmente poderia, na hora que vê que os amigos estavam lá do lado, ele poderia o quê?
sair correndo, não, tá, eu tô ficando pior, já tô com problema no ouvido, vai tampar mais ainda meus ouvidos. Mas o Senhor Jesus sabe o que vai fazer. E quando você está perto de receber a sua bênção, a sua vitória, parece que a coisa complica mais. Parece que, não é que vai ficando mais fácil, não, a situação vai ficando mais difícil. E agora, até os amigos que ele tinha já estavam mais distante, né? Já estava mais distante, numa certa altura, e agora ele e Jesus. E Jesus quer que nós tenhamos um particular com ele. Porque quando você está na presença do Senhor Jesus ali, você pode abrir seu coração, você pode falar com ele o que está passando. O Senhor pode abrir o seu entendimento também para te comunicar o que ele quer fazer e para mostrar que ele é sim o seu verdadeiro amigo. O amigo verdadeiro é o Senhor Jesus. Nós vemos no caso da filha de Jairo, Jesus pôs aquelas pessoas para fora. Tem pessoas que elas são boas por um tempo, mas o tempo que você e Jesus, é um tempo que ele vai trabalhar em você, vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua mente, vai abrir, e quando você sair de lá, você vai sair abençoado. Quando ele colocar as pinças nos ouvidos, porque tem coisa que parece que você não está entendendo, o Senhor está falando e não está entendendo. E a gente precisa que o Senhor abra os nossos ouvidos espiritual. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em todas as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, em todos os últimos versículos, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos estarmos ouvindo a palavra de Deus. O tempo está passando e às vezes a gente está ali, rodeado de amigos, só que amigos não pode resolver. Quem pode resolver o seu problema, a sua situação, é Jesus Cristo. Nós devemos sim corrermos para Ele, em obediência à palavra de Deus, e orando. Mas é bom ter amigos, mas tem os momentos que você vai ter, você e Jesus. E quando você sair, com o seu milagre, todo vai ser um milagre notório. Agora o homem não tinha quem parava ele mais, hein? E os seus ouvidos se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Já pensou esse homem falando perfeitamente? Eu tenho dificuldade, às vezes eu vou falar alguma coisa, troco alguma coisinha, mas aqui diz que esse homem começou a falar perfeitamente. Como foi a alegria dele? Como parar essa alegria? E Jesus ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais proibia, mais ele o divulgava. Quanto mais falava,